Dentro da apostila, a nossa aula de hoje, a gente vai ver a Revolução Francesa, e aí eu vou dar continuidade, tá? Dentro do processo histórico, a gente vai ver o período napoleônico, tá? Nos livros de ensino médio, a gente separa o período napoleônico e a Revolução Francesa, como se fossem dois capítulos distintos, mas historicamente falando, é o mesmo período, tá? A Revolução Francesa vai começar em 1789 e ela vai se encerrar de verdade quando Napoleão for derrotado em 1815. Então a gente vai ver essa continuidade na aula de hoje, tá? Se houver tempo, bem rapidinho eu faço uma abordagem sobre a Revolução Industrial, beleza? Mas aí fica fora do nosso prazo, não está dentro do plano oficial a Revolução Industrial não, tá? Beleza? Mas aí só se houver um tempo assim. Então vamos lá. Primeiro de tudo, ó, todo processo revolucionário, ele acontece porque ele quebra aquilo que está dentro do regime, tá? Então, a Revolução Francesa, ela é uma revolução porque ela tirou todo o sistema político, econômico que existia na França. E como a França é a referência cultural do Ocidente, o que acontece na França acaba influenciando a Europa ocidental. A Europa ainda colonizava a América, com exceção dos Estados Unidos, tá? Que já era independente. Então, aconteceu alguma coisa na Europa, interfere na América. Aconteceu alguma coisa na Europa, acaba interferindo em parte da África, tá certo? Só não vai mexer com o extremo da Ásia, que era isolado. Vamos lembrar, por exemplo, hoje a maior potência econômica do mundo, tá? A maior potência asiática, inclusive a maior potência do mundo, menina China, era protegida por uma muralha. Você só tinha como ir para a China pelo Pacífico. E os Estados Unidos ainda não havia começado o que a gente chama de corrida para o Velho Oeste. Qual é a grande intenção dos Estados Unidos? Se tornar a única nação do mundo, ó, que tinha dois oceanos. Os Estados Unidos saem pelo Atlântico e vai para a Europa. O caminho do Titanic, né? Da Europa para os Estados Unidos. Mas aí os Estados Unidos teve a ideia, os americanos, de conquistar o Oeste. Eles iam sair pelo Atlântico e pelo Pacífico. Tanto que os americanos têm ilhas no Pacífico. Quem nunca ouviu falar do Havaí? Hoje, mais popular ainda por causa dos campeonatos de surf. O Havaí é no Pacífico, tá? Muito próximo ao Japão, e é território americano, porque eles podem sair pelo Pacífico, tá? Então, não havia saída do Pacífico ainda. O Oeste está bem distante dos planos americanos, então a Ásia não foi influenciada, mas a Europa inteira sofreu a influência da Revolução Francesa. Cinema, tá? Não sei se vocês assistiram recentemente, passou a nova versão, beleza? Da Alice no País das Maravilhas. E na nova versão, essa versão agora 3D, não sei o que, a Alice já teenager, mas nem menina, né? Já adolescente. A menina Alice se encontra com a rainha, que tem uma pequena caixa craniana, né? A rainha do filme, ela tem a cabeça bem grande para sempre. E tem um cabelo bem exagerado. Quando eles foram criar o personagem da rainha no Alice, a ideia era copiar a rainha mais famosa pelo seu cabelo exagerado, que era a rainha da França, na época da Revolução. Tinha Maria Antonieta, nós temos um filme só para ela, Maria Antonieta, tá certo? Então vamos aqui para a Revolução Francesa, sejam bem-vindos, nosso grupo da tarde. Olha, eu acho que é para cá, pronto. Vamos lá. Primeiro de tudo, ó, para acontecer uma revolução, a gente tem que entender que a situação era a seguinte: a França não está bem, tá? Em 1789. Nenhuma revolução acontece do nada. Você soma um conjunto de fatores. Vamos lá, os fatores que levaram à situação de crise na França. Primeira situação que a gente tem na França, bem claro, é a seguinte: a França, ela é um reino absolutista. Quando a gente fala absolutismo, o absolutismo ele diz pra gente o seguinte: quantos poderes existem na monarquia? Só um.
O que o iluminismo quer? Que existam três. O iluminismo quer que existam três. A Revolução Francesa vai fazer surgir uma monarquia com quantos três poderes? Três. Executivo, legislativo e judiciário. Se eu tiver três poderes, o rei manda mais ou menos? Menos, bem menos, porque ele só executa, ele não cria lei. A lei vai ser criada pelo parlamento. Quem vai julgar o rei? Vai ter um grupo de pessoas para julgar o rei. Nesse momento da Revolução Francesa, quem é que cria a lei? O rei. Detalhe, ele cria a lei baseado em quê? No que ele quiser. A lei não está escrita, ó, não tem uma Constituição. Está entendendo a loucura? Não tem Constituição. Qual é o limite do rei? A sanidade do rei. Se o rei quiser fazer algo, ele vai, cria a lei e acabou-se Maria Preá. Problema sim. Tá? Quem é que vai dizer que o rei está errado? Ele. Porque quem que julga o rei? Ele. Qual o problema de você julgar o rei? É porque como o rei manda no exército, e naquela época tem pena de morte? Tem. Tá? Tipo assim, você tinha duas penas. O castigo nem era considerado pena, ó, porque já era normal. Tá? A pena era você vai preso ou eu lhe mato. Quando eu digo você vai preso, quanto tempo? Não, amor, você vai preso. Eu não quero saber quanto tempo você vai pegar. Você não vai pegar uma pena de 20 anos, não, de 10 anos, de 5 anos, não. Você vai pegar o quê? Prisão. Então eu mando você para a prisão e você sai quando? Você não sai mais. Ou você foge, ou você vai morrer na prisão. Então quando eu condenava a pessoa à prisão, acabou a vida dele. Tá? A prisão era masmorra, acabou, você vai ficar lá preso para todo forever. Tá? Segunda pena é eu lhe matar. Naquele tempo, como é que se matava as pessoas? Enforcamento, não criaram a guilhotina ainda. Por isso que a guilhotina é tão simbólica, porque não existia. O rei vai ser o primeiro a morrer nela. Ela foi criada durante a Revolução Francesa. Tá? Então vamos lá. O rei, toda vez que alguém contrariava ele mandava prender ou matar. A França sempre teve problemas sociais. Sempre houve muita desigualdade na França. A França é o primeiro país da Europa a ter polícia, devido à quantidade de roubos e de marginalidade na França. Tá? Paris sempre foi problemática, tanto que a família real decidiu morar onde? Fora de Paris. Era tanto problema que eles decidiram montar um castelo fora da cidade. Tá? Uma solução simples chamada, se o problema está aqui, o que é que eu faço para resolver? Eu saio daqui, eu vou morar ali. Pronto, aí ali não tem problema. Tá? Eles não resolveram os problemas sociais. A França tem um absolutismo extremamente absolutista, porque, entenda, o absolutismo não é absolutista em todos os países. Na Inglaterra tem parlamento, tá certo? Em alguns países europeus havia constituição, mas na França nem tem constituição, nem tem parlamento. Quem manda é o rei. E a família que mandava na França era uma família chamada Bourbon. Essa família Bourbon, ela já estava no 16º rei. Todo mundo era Luís. Luís 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 é o avô deste rapaz que diz que era o sol. Tá? Quando as pessoas perguntaram qual é o limite dele, ele disse que ele era o sol. Tá? Foi esse rapaz que teve a ideia de começar a construir um palácio fora de Paris, que só vai ser terminado no filho dele, o Luís XV. Palácio de Versalhes. Fica perto de Paris, mas não é perto o suficiente para que tenha pobres da Versalhes. Eu simplesmente saí daquele problema social e fui 50 e poucos quilômetros de distância de Paris. Tá? Hoje, com os mecanismos de transporte, carro, metrô, trem, fica perto. Mas naquele tempo, né, 50 e poucos quilômetros a pé é longe pra caçamba. Tá certo? Você que acha longe até assistir corrida na TV. Tá certo? Você assiste a corrida, você se cansa.
é corrida demais, tá certo? Então, cara, ele conseguiu se afastar, foi para Versalhes, e lá ele viveu um mundo onde ele não sabia exatamente o que está acontecendo. Eu lhe pergunto coisas óbvias. Se você administra qualquer coisa, você administra uma empresa, você administra sua casa, se você passar muito tempo fora de casa ou longe de casa, as coisas fogem do controle. Vão acontecer coisas que você não sabe? Vão. Por quê? Porque você não está lá. Bote uma coisa na sua cabeça. A primeira coisa que você tem que saber de Revolução Francesa: o rei não mora mais em Paris. Há quantos anos? 20 e poucos anos, 30 e poucos anos que ele não pisa em Paris. Ele vai lá esporadicamente. O que é que aconteceu? A cidade de Paris começou a fazer movimentos sociais para derrubar ele. Ele sabia? Sabia, mas sabia exatamente o que está acontecendo? Não. Ele tem uma imagem diferente da cidade. Por quê? Ele não mora mais lá. Ele não mora mais lá. Ele não viu o passo mais importante da Revolução Francesa. O jovem francês, quando eu digo jovem da época é 30 e poucos anos, tá certo? Beleza? Aí o jovem foi ficando mais jovem. E hoje, 30 e poucos anos é adulto. Tá certo que antes você era criança, você era jovem, depois você era adulto. Tá? Hoje você tem criança, tem pré-adolescente, adolescente, pós-adolescente, pré-jovem, jovem, pós-jovem, adulto, milioridade. Tá certo? Resistente, rainha da Inglaterra e vai. Tá certo? Olha, meu colega, este menino rei, como ele não sabe o que está acontecendo, ele não viu que os jovens foram para a universidade e começaram a falar todas as teorias possíveis para derrubar o absolutismo. Nasceu a teoria do Montesquieu, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Depois veio um menino chamado Locke e disse que o governo deveria ser eletivo. Negócio de governo hereditário, nós temos que eleger nosso representante. Os franceses estão falando em eleição, divisão de poderes, limitação de poderes. Disseram que esse negócio de direito divino está errado. Começaram a questionar o rei se meter na economia, defendiam que a economia fosse livre, tá? E o pior, enquanto isso, vizinho à França, é só atravessar o mar, você chega na menina Inglaterra. A Inglaterra já estava industrializada, a Inglaterra já estava urbanizada, e a Inglaterra já tinha um rei que era controlado pelo parlamento. A Inglaterra já tinha uma monarquia parlamentar. A Inglaterra já tinha dado 2, 3, 4, 5 passos à frente da França. Além disso, entenda o contexto, historicamente falando, politicamente falando, as coisas não são boas para o rei, porque as pessoas querem derrubá-lo. Aí vem o agravante. Quem é a França de antes da Revolução? Tá? A França era dividida, Jorge, está menino rei, em 16 vezes que vai morrer hoje mesmo. Daqui a pouco ele papoca, tá certo? Você está percebendo aí que ele usa um pouquinho de roupa, tá? E essa família real francesa era conhecida por gastar muito, tá? Ela não gasta muito porque ela quer apenas, mas porque a corte francesa é marcada pelo luxo. A corte chegava a ter 23 cerimônias, cerimônia para acordar, para dormir, para almoçar, para jantar, para poder levantar a mão, para fazer qualquer coisa. Eles tinham não sei quantos funcionários para poder sustentar o palácio imenso, jardineiros, cozinheiros, seguranças e milhares desses funcionários, tudo sustentando com o dinheiro de quem? Do povo, tá certo? Então alguém vai ter que pagar os impostos para sustentar essa moçadinha todinha lá em Versalhes, tá? E aí é que vem o negócio. Olha what's happened, tá certo? Eu vou deixar logo aqui a convocação da Assembleia para daqui a pouco a gente convocar. Deixar até o tempo que eles se organizam nas cadeiras, tá certo? Olha, a França, só. Vamos lá a situação. Ela tinha quantas 3 classes sociais? 3. Ele chama de Estado, tá? Primeiro Estado, o rei não se classifica, tá? O rei está acima de todo mundo. Tem a família real, deixa eu ter a família real da Tapaué. Aí tem, primeiro Estado, é um clero. Tá certo? O menino clero paga impostos?
Não. Tá? Segundo estado, a nobreza. Quem é a nobreza? São os parentes do rei, que não são parentes de primeiro grau. Os parentes de primeiro grau fazem parte da família real. Mas você tem aqueles parentes de segundo grau, primo distante, irmão do filho do tio do primo. Tá certo? É aquele pessoal. Essa nobreza paga impostos? Não. Trabalha ajudando o rei a administrar. Mas tem gente aí que não trabalha. Vamos supor que o marquês ajude o rei a administrar. Mas o marquês tem 5 filhos, a esposa, mais a sogra morando com ele no palácio. Só quem trabalha? Ele. Os outros 6 vivem parasita às custas do Estado. Ninguém trabalha e todo mundo sustenta essa negada para fazer nada. E é aquela negada, aquela jovem que tem quantos cartões vestidos? Tem 30, hora 14. Tá certo? Tem bem 30 vestidos, não sei quantos pares de sapato, da peruca, aquela arrumação toda, tá? Essa é aquela jovem que você conhece, que tem não sei quantas peças de roupa, que abre o guarda-roupa e diz que não tem nada, só que o guarda-roupa dela já cabe, tá certo? 2 ou 3 casas populares. É essa aqui, tá certo? E quando esses meninos não pagam imposto, nem o clero, nem a nobreza, alguém tem que pagar. É o terceiro estado. Quem é o terceiro estado? A burguesia. Desde a burguesia rica, não importa se ela é dona de indústria, ela tem que pagar impostos. Tá? Aí vai, a burguesia, do burguês rico ao burguês pobre, porque burguês é quem trabalha com o comércio. O camelô é o burguês? É, ele ganha a mesma coisa do dono da indústria? Nem a pá. Mas ele é burguês? É, todo mundo está pagando imposto aí. O camponês e ele, que na Revolução Francesa se destacou, se chama pobre politizado. Porque nem todo pobre participou da Revolução Francesa, mas o pobre que participou, que foi às ruas e enfrentou o governo, a gente deu um apelido para ele, sans-culotte. O que era sans-culotte? Culotte era uma roupa francesa da nobreza. Era uma bermuda que vinha até aqui, aí estava um meião por cima da bermuda. E eles usavam um sapato, salto alto, homens e mulheres. Usava sapato de salto, com meião por cima da bermuda, tá certo? Isso era o chique da época. O pobre não tinha essa roupa. Qual era a roupa dele? Essa aqui. O pobre usava uma calça que não tinha meia. A calça vai até o final. Como ela não tem o culote, que era aquela meia costurada na calça, então ele era um sem culote, tá? E essa calça da nobreza era marcada porque ela tinha um negócio aqui. Ela fazia um volume aqui na lateral. Um dia desse, ressuscitaram essas calças com outro nome. Não sei se vocês lembram, vocês chegaram a ver? O pessoal usando umas calças que tem um volume aqui na lateral. Não viram não essas calças? É tipo umas calças... Não sei qual é o nome dessas calças não. Calça que tem um brundongo aqui. Que é para você puxar. Tá certo? É muito bom para quem tem menino pequeno. Onde é que tu vai? Tá casa. Tá certo? Beleza? O pobre não usa essa calça. Ele usa essa calça normal. Beleza? Deixa eu só uma pergunta aqui. O contrato de Jacques Rousseau, contrato social, influenciou nas ideias da Revolução? Vamos lá. Sim, mas nem tanto. Nós temos o iluminismo influenciando a Revolução Francesa. E tem um iluminista que é perigoso, que é o Rousseau. O Rousseau. Por que ele é perigoso, professor? Porque ele dizia que a propriedade privada é o roubo, que a sociedade não deveria tomar o que as outras pessoas produzem. Se o trabalhador produziu, então de quem é? Dele. Não foi ele que produziu? Tá? Então ele é perigoso. E o que é que o contrato social diz? O que é que os iluministas diziam? O homem, se vivesse em natureza, qual o pensamento deles? Se o homem vivesse em natureza, ele era livre. Tipo o índio, vamos imaginar o índio brasileiro, ele é livre. Qual é o problema da liberdade? Para os iluministas. É porque todo mundo é livre. Então ele é livre. Tu também, ela. Se vocês são livres, vocês fazem o que vocês quiserem. Aí o que é que eles achavam, os iluministas? Se a humanidade for livre demais, ninguém vai fazer nada, porque todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, inclusive a liberdade de não querer fazer nada.
Então nós teríamos que abdicar dessa liberdade para a gente deixar de ser um homem natural e virar um homem civil. O que é o contrato social? Nós temos que fazer um contrato com a sociedade. Alguém nos governa. Porque se a gente se governasse, a gente não ia produzir nada. Ia chegar um momento que ia ser prejudicial para a sociedade. Tamanha liberdade. Então você abdica da sua liberdade para que você viva sob restrições. É um questionamento filosófico. O questionamento é o seguinte: é realmente vantajoso ter liberdade total? Ou será que liberdade só funciona com restrição? Será que se a gente desse liberdade para todo mundo fazer o que quer, ia trazer alguma coisa de positivo? Ou talvez a gente se destruísse? Os iluministas acham que a gente ia se destruir. Então eles acham que tem que ter um governo para nos ajudar a sobreviver. Porém, esse governo, para ser justo, para ser legítimo, ele tem que ser escolhido por quem? Pela gente. O que eles não aceitam é que uma pessoa chega e diga assim: eu sou o rei. Por quê? Porque Deus quis. Não, meus homens, porque Deus diz que somos todos iguais. Então, se todo mundo é igual, todo mundo tem que ter o direito de escolher. Quando eu digo todo mundo, infelizmente eu estou no século XVIII na França. Então existe uma pessoa que não está nessa lista de todo mundo. Quem é a mulher? A mulher. Porque apesar de que ele diz todo mundo é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a mulher, alguém tem que fazer as refeições para as pessoas terem força para lutar na revolução. Alguém vai ter que estar ali auxiliando o homem quando chegar em casa. Então a mulher não foi inclusa no projeto político da Revolução Francesa. Quem é que estava dizendo o projeto? Homens ou mulheres? Homens. Quem é que estava escrevendo o livro? Os homens ou as mulheres? Os homens. Então quando os homens estavam criando as ideias, eles lembraram de colocar quem como importante? Eles. Tá certo? Isso acontece quando? Sempre. Na história, sempre quem escreve acaba beneficiando a si mesmo. Não é ele que está escrevendo, não é ele que está narrando a história, tá, pessoal? Sabe aquela história que diz assim, a primeira impressão é a que fica? Não é verdade. Mas a primeira impressão é a que dura mais tempo. Principalmente dependendo de como foi contada. Tá certo? E se você só tiver uma versão dos fatos. O que é que todo professor de história pede a você? Gente, quando você for ler sobre um assunto, lê quantos livros? No mínimo 2, né? Porque se você ler só um, você só sabe por uma fonte. Aí, será que você sabe ou você sabe que o autor quis que você soubesse? Olha, se um filme legendado, quando você assiste ele dublado, o filme muda. O filme muda, o mesmo filme. Legendado para dublado. Por quê? Porque quando o cara foi dublar, ele alterou algumas palavras para dublar. E no legendado ele pega a legenda original. Tá certo? Então já muda a versão dos fatos. Beleza? Então vamos lá. Nós temos 3 classes sociais, não é isso? Dessas 3 classes sociais, só uma trabalha, que é o terceiro estado. Só tem um detalhe. Ela é 96% da população. O primeiro e o segundo estado é 4%. O terceiro estado é 96%, paga de imposto. O mais incrível, esses 4% ficam com 80% da riqueza. Para você entender essa crueldade, no Brasil, tá? Que nós temos historicamente problemas de concentração de renda, tá? No Brasil, os 10% considerados ricos, nós temos 10% da população considerada rica, elas ficam com 40% da riqueza nacional. 10% do Brasil controla 40% do Brasil. Na França, 4% controlava 80%. É o dobro de riqueza para metade de pessoas, bicho. Detalhe, naquela época, o pobre tem como deixar de ser pobre? Não. Tem como ganhar uma mega sena? Tem como virar jogador de futebol e ir para a Europa? Para o Catar, para a Arábia Saudita? Não. Tem como lançar uma onomatopeia de sucesso para Não. Tá certo? Não vai ficar rico, jovem. Não vai. Ele vai ser um cara que vai trabalhar
trabalhar e não vai ter posses. Nunca. Ele não tem nada, se casa com uma mulher que não tem nada, tem um monte de meninozinho que não tem nada e esse menino não vai brigar por nada. Tá certo? Ele não tem nada nessa família. Tá? E a família só é grande, só tem luxo. Vamos lá. E se indignava a população? Sim, mas faltava alguém para levá-los. Aí quem vai aparecer para guiar o povo? A menina burguesia. Com as ideias do iluminismo e com a situação social da França, nós temos o plano pronto para fazer a revolução. Só que em 1789, a situação para a revolução não está pegando fogo. Ela está, minha filha. Você está deitada na calçada, em Sobral, 15 para 1. Você está deitada na pista, 15 para 1. Eu vou passar só a manteiga da terra nas suas costas para dourar, para você não achar ruim encostar direto no asfalto. Tá? Olha assim, a situação da França em 1789. Dívida da França, 2 vezes o PIB da França. Em outras palavras, se a França se vendesse, ela ficava devendo a metade. Se a França se entregasse para a Inglaterra, toma Inglaterra, aqui, tudo que tem aqui é teu, a Inglaterra, sim, e o resto? Falta metade, brother. Mas nada que está tão ruim não possa ficar pior. A França está devendo a ela mesma 2 vezes. Tá? A França tem uma desigualdade social impossível de ser resolvida. O rei está morando em Versalhes. Em algum momento o rei deixou de ter luxo? Não. Diminuiu o luxo da corte, as festas, caviar, champanhe, as roupas? De jeito nenhum. Ao contrário, o menino Luís XVI, que é o rei da Revolução, se casou com Maria Antonieta. Primeira confusão, porque ela é austríaca. Os franceses e a Áustria estavam brigados. França e Áustria são inimigas de muito tempo, tá? A longa data. E aí, a menina austríaca, quem é que gosta dela, da França? Ninguém, que ela é austríaca. Ela já sofre bullying porque ela é da Áustria. Segundo problema, ela é linda. Onde é que tem problema nisso? Menino recalque das inimigas na corte. Porque imagine se você fosse uma jovem da nobreza. O que é que você pensou que ia acontecer? Que o rei ia lhe chamar para casar. O rei se casou com alguém da França? Não, foi casar com a menina lá da Áustria. Menina mesmo, ela chegou lá na França com 15 anos. Casou com 15 anos, tá? Casa-se com a novinha da Áustria. A menina era linda, então as mulheres da corte falavam mal dela. Quando você tem uma pessoa que você não gosta, tudo que vem dela de informação é positivo ou negativo, só falava fofoca ruim dessa bichinha. Mas falavam mal dela, tudo era não sei o que dela. Falavam tão mal dela que ela tinha até um apelido maldoso, chamado Maria Déficit. Porque diziam que ela era culpada de estar quebrando a França, porque ela gastava muito com joias, com cabelo, maquiagem e tudo mais. Quero lembrar que quem gastava com isso? A corte inteira. Mas a culpa é de quem? Maria Antonieta, quem mandou ser austríaca. Tá? Segundo probleminha dela, ela se casou com um rei que era marcado por não ter força. O rei Luís XVI não conseguia dar ordens. Ninguém obedecia a ele. E o pessoal falava mal dele pelas costas. Tá? Quando ele casou, ele pensou que casando ele ia mostrar que ele era mais poderoso. Se casou com a Áustria, quer dizer, deixaram de ser inimigos, era uma grande aliança política, mas ele cometeu um pequeno erro de imagem. A lua de mel, na época, a nobreza assistia a lua de mel, não acredita? O rei ia para o quarto, a nobreza ia junto. Aí eles ficavam numa cama que tinha uma cortina, tá? Não via o negócio, mas via o pessoal dentro da cortina, né? E todo mundo viu que o rei da lua de mel tá certo? Na França, a nobreza assistiu, e a nobreza assistiu ao vivo o brioche do rei. O pessoal chegava pensando que o rei ia chegar chegando, um croissant, um negócio, o rei até hoje, e o rei brioche, tá certo? Só que o rei não brioche na lua de mel, ele brioche no lar de um ano inteiro. Como o pessoal soube? Maria Antonieta, inocente, disse para as damas de companhia, porque rainha não tem amiga, ela tem amigas de companhia, tem umas
meninas que são pagas para ficar do lado da rainha. Quem tem Disney ou já assistiu o filme da Disney, não tem sempre uma personagem nojenta, bonita porém nojenta, que tem as amigas. Tudo que ela faz, as amigas rabisaca, tudo na rabisaca. Não gosta disso, ninguém com a ponta. Tem a dama de companhia, é a menina que acompanha a rainha. Ela cai na besteira de dizer para as amigas que já tinha tentado de tudo e o rei nada. A história se espalhou e começaram a dizer que ela era uma jovem tituta, que o rei não era homem. Rolou uns quadrinhos em Paris, rolavam as revistas em quadrinhos erótica falando mal do rei, dizendo que todo mundo que pegava a rainha de dia pegava o rei de noite. Que o soldado que dormia com a rainha de dia, de noite ele pá, o rei de 16. Ele estava mal falado, a rainha estava mal falada, tá certo? A imagem do casamento não amenizou e ele demorou para ter o primeiro filho. Quando nasceu foi a menina. Então ele estava queimado na nobreza da população, mas nada que está tão ruim não possa ficar pior. A França está devendo, o iluminismo está influenciando, o rei se afastou de Paris e não está entendendo o que está acontecendo, ele está mal casado, a esposa está mal falada e agora veio o pior. A burguesia francesa está indignada com ele, porque ele teve a cara de pau de mandar dinheiro para a guerra de independência dos Estados Unidos. Entenda, a França mandou dinheiro para os Estados Unidos se livrar do rei da Inglaterra. E ela continuou presa ao rei da França. Quer dizer, a burguesia francesa ajudou a burguesia americana. E quem foi que pagou a guerra? Adivinha? A burguesia francesa. Mas como nada que está tão ruim não possa ficar pior, desde 1785, cara, tá? De 1795 até 785, durante a Revolução e um pouquinho antes, a França passou por invernos rigorosíssimos. Estava faltando comida na França e estava faltando o alimento principal do menino francês: pão. Foi daí que surgiu até aquela história mentirosa, não é verdade, hoje a história não acredita mais nessa frase, nunca existiu essa frase. Foi uma fofoca que se espalhou, de que a população francesa estava passando fome e eles estavam começando a roubar comida em Paris, estava uma confusão. Você passava com uma negada, irmão, descia cheio de massa, pão, tá? Você se vira com pão, o pão era bem caro na época. Aí tem a história mentirosa de que o rei foi visitar Paris e a população teria reclamado: o povo passa fome, rainha. E ela teria dito: pode comer pão. Diz: o povo está com fome, coma pão. Ela diz: mas não tem pão, pode comer croissant, uma brioche, se não tem pão. E não é verdade, porque primeiro ela não falava com o público. Segundo, o nome disso se chama, lembra quando você fala mal de uma pessoa? Tudo que se espalhar dela é ruim, então é mais uma fofoca da coitada da Maria Antonieta, tá? Mas como nada que está tão ruim não possa ficar pior, agora vem o agravante da Revolução, tá? A França devendo, quebrada, tiveram uma ideia: convocar esse ministro aqui, ó, tá? A burguesia convenceu o rei a convocar o ministro da Economia. Esses ministros da Economia, para amenizar o negócio com a burguesia, o rei aceitou nomear ministros iluministas. Os ministros da Economia fizeram o seguinte: fizeram os cálculos e chegaram à conclusão óbvia: olha, cara, presta atenção, se o primeiro e o segundo estado não pagarem impostos, a França não aguenta. Você tem que botar o primeiro e o segundo estado para pagar imposto. Aí o clero dizia logo: se eu tiver que pagar, eu não apoio mais o rei. Aí a nobreza: se o primeiro estado não pagar, eu não pago. Aí o que aconteceu? Demitiram o ministro. Demitiram 3 ministros seguidos. A situação ficou tão complicada que só tinha uma solução: convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Agora sim. Como é que funcionaria essa Assembleia? A gente ia convocar a reunião e cada estado vai votar se o primeiro e o segundo devem ou não pagar impostos. São quantos 3 estados, Jonas? 3. Então como é que seria a votação? Os representantes do primeiro estado dizem assim: eu sou a favor de não pagar imposto. O representante do segundo: eu sou a favor de não pagar. E os representantes do terceiro dizem assim: paga.
ia ser 2-1.